noite, bem-vindos a mais um programa 3x3, hoje com mais três grandes temas, comentado pelo painel residente, composto, como sempre, por Gustavo Santos, Miguel Macedo e Joana Amaral Dias. Em destaque, no tema 1, vamos ter Anthony Fauci, que foi o responsável máximo pela gestão pandémica nos Estados Unidos, e ele foi agora mais uma vez interrogado no Congresso norte-americano e acusado de ter cometido crimes contra a humanidade e de ter simplesmente imposto regras ridículas sem qualquer fundamento científico, quem diria. No tema 2 falaremos de Nayib Bukele, o atual presidente de El Salvador, que conseguiu a proeza de tornar o seu pequeno país, que era considerado o mais violento e perigoso do mundo, num dos mais seguros do planeta. Bukele, conhecido também por lutar contra o globalismo, foi reeleito no passado dia 1 de junho e foi acarinhado por muitos milhares nas ruas. Fiquem a saber qual é que foi a fórmula de sucesso usada nesse país e como é que ele conseguiu então tão rapidamente passar do 8 ao 80. E finalmente, no tema 3, trazemos à discussão o concurso Eurovisão da Canção, que se realizou recentemente aqui na Europa. É um concurso anual que sabemos agora que não passa de um concurso woke, satânico, horrendo e que visa promover a decadência e a promiscuidade. Mas a edição deste ano conseguiu ser um autêntico circo dos horrores que culminou com mais uma aberração a vencê-lo. Isto hoje promete, não saiam daí. E dou já as boas-vindas a este maravilhoso painel 3x3. Começo pelas senhoras, como sempre. Joana, bem-vinda. Depois de uma campanha eleitoral incrível para as europeias, né? Estamos de volta ao foco. Bem-vinda. Muito obrigada, Sérgio. Vamos na luta, sempre. Exatamente. Miguel Macedo, que és um dos principais youtubers e analistas em Portugal, analistas políticos, e que tem feito um trabalho incrível. Eu acho que é sempre aquela voz da serenidade aqui no painel. Bem-vindo mais uma vez, Miguel. Olá, Sérgio, um abraço para ti, cumprimentos também à Joana e também ao Gustavo. E claro, precisamente o Gustavo Santos, escritor, conhecida figura pública também dos ecrãs das televisões, é agora meu companheiro de luta nas missões no estrangeiro. Estivemos juntos no passado dia 1 em Genebra e estamos-nos a rir porque fomos lá gritar bem alto ao OMS, mas passámos uma verdadeira odisseia dessa viagem de regresso. Gustavo, boa noite. Boa noite. É melhor não contarmos aquilo que nós passámos, porque iríamos envergonhar-nos, não é? Mas foi de facto extraordinário. Que bom estarmos aqui todos juntos, Joana, Miguel e tu, Sérgio. Bora lá fazer mais um grande programa. Exatamente. Vamos então, sem mais demoras, ao nosso primeiro tema. Anthony Fauci, máximo responsável dos Estados Unidos na gestão pandémica, foi então no passado dia 3 de junho objeto de uma audiência no Congresso norte-americano. Essa audiência durou mais de 3 horas e serviu para Fauci se defender de várias acusações, entre elas alegações que sugeriam seu envolvimento no encobrimento das origens da pandemia e também os seus supostos esforços para influenciar várias conclusões científicas sem fundamento nenhum e impor também medidas de confinamento e de restritivas sem esse fundamento científico, como o uso de máscara, distanciamento ou confinamentos. Fauci foi então nesse congresso apertado e bem. Vamos aqui ver alguns segundos. Dr. Fauci, I have to say, I, as so many Americans, am deeply disappointed in your actions during a critical time in our nation's history while you were in key leadership roles as the director of the National Institute of Allergy and Infectious Disease and as the chief medical advisor to President Biden. Put quite simply, you failed miserably, in my opinion. Based on all we have learned during the pandemic and all that we have since learned through this committee's work, I believe your failures stem from both an effort of self-preservation, manifested by a series of lies and cover-up, and by a total failure of leadership. It was obvious to everyone that you and your organization, NIH, had a lot to lose if the American people were to discover that COVID-19 was most likely leaked from a lab in Wuhan, China, and that you, via EcoHealth Alliance and Peter Daszak, actually funded this research, and that this lab was actively and recklessly conducting gain-of-function research. As such, you did everything in your power to deflect and cover up this possibility. You even recruited others to help you in this effort. Unfortunately, this cost our country and the world valuable time that may have led to answers regarding the origin, may have blunted the spread, and would have almost certainly saved lives.
While I think most of us have known all along what I just described, what I have been appalled to discover through sworn testimony to this committee is the level at which you and those that worked for you went to cover up the obvious. Também a carismática congressista Marjorie Taylor Greene bateu forte neste homem que parece não ser mais do que um fantoche da Big Pharma e dos grandes globalistas. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Fauci, you were quoted on CBS Face the Nation saying it's easy to criticize, but they're really criticizing science because I represent science. Do you represent science, Mr. Fauci? I am a scientist who uses the scientific method to gain information. Yes, you said you represent science. Do you represent science, Mr. Fauci? Yes Again, or no? Yes or no? No, that's not a yes or no Yes, answer. it's a yes or no. I don't think it is. Okay, well, we'll take that as a you don't know what you represent. Mr. Fauci, you also represent the type of science where you confess that you made up the COVID rules, including I didn't hear what you 6 said. feet social distancing and masking of children. I never said I made anything up. You admitted that you made it up. You I made it didn't up say as you went. I made it up. So are you saying this is fake news, Mr. I Fauci? didn't say I made anything up. What did you say? I said that it is not based in science and it just appeared. But this is science. But you also told the American people they had to distance by 6 feet. They had to wear masks. But let's also talk a little bit further about the type of science that you represent. NIH scientists made $710 million in royalties from drug makers, a fact that's been hidden. Let's talk about the fact about, is it right for scientists and doctors getting paid by the American people, government taxpayer paychecks to get patents where they're paid millions and hundreds of millions of dollars in royalty fees, especially when the NIH and these government agencies, most powerful agencies in our country, are recommending medical suggestions and advice and making up guidelines like 6 feet distancing and masking of children. Do you think that's appropriate? Do the American people deserve to be abused like that, Mr. Fauci? Because you're not doctor, you're Mr. Fauci in my few minutes. Confrontado com algumas regras insanas que promoveu, Fauci reconheceu o óbvio, reconheceu que não havia fundamento científico por trás de muitas delas e que eram, a grande parte delas, apenas suposições, como foi no caso do distanciamento social. One I'm sure is going to come up later is the issue of the 6 foot distance, and I made the statement that it just appeared. And that got taken at like, I don't know what's going on, it just appeared. It actually came from the CDC. The CDC was responsible for those kinds of guidelines for schools, not me. So when I said that it just appeared, it appeared. Was there any science behind it? What I meant by no science behind it is that there wasn't a controlled trial that said, compare 6 foot with 3 feet with 10 feet. So there wasn't that scientific evaluation of it. What I believe the CDC used for their reason to say 6 feet is that studies years ago showed that when you're dealing with droplets, which at the time that the CDC made that recommendation, it was felt that the transmission was primarily through droplet, not aerosol, which is incorrect because we know now aerosol does play a role. That's the reason why they did it. Fauci foi confrontado ainda com a chantagem obscena que ele próprio promoveu em torno da vacinação, com um áudio seu que vazou para o público. Vejam então como esta gente não tem escrúpulos nenhuns. People feel empowered and protected legally. You were going to have schools, universities, and colleges are going to say, you want to come to this college, buddy? You're going to get vaccinated. Lady, you're going to get vaccinated. Yeah. Big corporations like Amazon and Facebook and all of those others are going to say, you want to work for us, you get vaccinated. And it's been proven that when you make it difficult for people in their lives, they lose their ideological bullshit and they get vaccinated. That's exactly what you meant when you said making it hard for people to live without getting a vaccination. You affected people's ability to work, travel, be educated, to actually flourish in American society, to self-determine, as we're all given God-given rights.
Shame on you. Anthony Fauci, o responsável máximo de saúde dos Estados Unidos nessa chamada pandemia, conseguiu mentir, imagine-se, em praticamente tudo. Ele até chegou a dizer que nunca defendeu confinamentos. Será? First of all, I didn't recommend locking anything down. And the record will show, Neil, that we didn't recommend shutting everything down. I recommended to the president that we shut the country down. And that was a very difficult decision because I knew it would have serious economic consequences, which it did. Mentiras atrás de mentiras reconhecidas agora, imagine-se, até pela própria imprensa que andou a difundi-las. É que agora a imprensa diz isto precisamente de vários destes assuntos. Vamos, por exemplo, ver o que a imprensa diz agora dos confinamentos. Did lockdowns during COVID prevent severe effects from COVID-19? Did it help in the arc of the pandemic? Economists from Johns Hopkins say no. The report warned against using lockdowns as a pandemic measure in the future because of the low effectiveness on mortality and the consequences for the economy. The lockdowns, in terms of their effects on mortality, we measured it against mortality, were basically irrelevant. They destroyed people. They literally killed people. When you shut down medical care, in spring of 2020 alone, there were 650,000 cancer chemotherapy patients in this country alone. Half of them didn't get their chemo because they were afraid. They were told it was dangerous to go to a medical facility. Agora dizem isto sobre os confinamentos e o que é que noticia agora a imprensa sobre as máscaras que foram defendidas por Anthony Fauci até nas crianças? Vamos ver o que diz agora a imprensa. A major study finding masks made no difference in stopping the spread. Mask mandates, it turns out, were an utter failure. It's not me saying it, but the New York Times. The mask mandates did nothing. Will any lessons be learned? Bret Stephens cites a comprehensive British review of 78 randomized studies with more than 600,000 participants. So that wasn't scientifically sound. Effective. The mask guidance correct. was not It wasn't science-based, and the 6 feet of distancing was arbitrary. E até nas lamentáveis mortes conseguiram usar mortes que nada tinham a ver com o bicho só para fomentar o medo e foram obrigadas também agora a noticiá-las. Now to my conversation with LA County Health Director Barbara Ferrer, who last week acknowledged the county may be overcounting COVID deaths by as much as 20%. Could it be a secondary contributing cause? So, for example, somebody with kidney disease, COVID then pushes them over the edge to have kidney failure. That's COVID as a contributing cause. And then the third is COVID as an incidental finding. So somebody coming in with a gunshot wound or a heart attack and they happen to test positive. Mas isto sobre as mortes, falsas mortes do bicho, até aqui em Portugal, Graça Freitas admitiu, mas poucos quiseram abrir os olhos. E finalmente, sobre a origem do vírus, Anthony Fauci mentiu vezes sem conta no início, dizendo que claro que não foi num laboratório, claro que não. Mentiu em todas as televisões e afinal... Just weeks ago, Dr. Anthony Fauci rejected the conspiracy that coronavirus was man-made in a lab in Wuhan, China. There's a report today that another intelligence arm of the U.S. government, this is inside our energy department, has joined the FBI in concluding that COVID began with a lab leak in China. Is that I don't know who to trust. Yeah. Right? I certainly don't trust reporters because reporters treated this initially as if it was nothing more than a crazy, unhinged conspiracy theory. Yeah. So who do you trust, right? You can't trust the legacy media outlets because that was their narrative. It came out of the city that has the Wuhan Institute of Virology, a Chinese lab that worked on coronaviruses. And that is an awfully large coincidence. E antes de passar então aqui ao nosso painel, é impressionante apenas mostrar como é incrível como esta gente toda, noutro tema também, empurrou então o mundo inteiro para uma vacinação experimental, usando todo o tipo de argumentos e subterfúgios, desde a chantagem, coação, discriminação e, claro, até ao tratamento das pessoas como se elas fossem animais amestrados, oferecendo-lhes cenouras para elas irem ruminando. Ora, vejam. Such as, you're not going to work in this particular agency or institution. You're not going to be able to go to this college or this university. Once we start doing that, you will see more and more people willingly get vaccinated.
Everything from cash prizes to college scholarships. Now offering kids 12 and up limited edition Avengers comic books. Thousands of prizes available, including cruises and Super Bowl tickets. They're giving away Ford F-150 trucks. They're giving away shotguns and hunting rifles. Marijuana dispensaries are giving away joints for jacks. Krispy Kreme announcing this week a free donut. And yes, free beers. That's right. Get a shot and have a beer. Today could be your lucky day. California's vaccine lottery. One grand winner to take home up to $5 million if you get vaccinated next week. They made it exciting, right? There's a reason people go to Vegas. It really could be somewhat lucrative if they aren't already persuaded. 13-year-old Joshua says one of the best parts of getting a shot at Mickey D's, lunch on the house. Just think of this when you think of vaccination. Vaccination. If you need luck with love, dating apps are offering incentives too. Vienna Brothel is providing COVID-19 vaccinations and giving those who take up the offer a 30-minute session with a, quote, lady of their choice. We have finally found the one thing that makes us all more attractive, a vaccination. Bom, e o que é certo é que, como diz o ditado, a mentira tem perna curta e cada vez mais então se vai vendo a verdade a chegar e começa a ser muito reconfortante ver criminosos como Anthony Fauci a serem expostos, interrogados e humilhados, e eu creio que aqui o painel concordará comigo. Quem sabe a gente ainda o vai ver na prisão, a ele e tantos outros. Peço então aqui agora a vossa opinião aqui no painel. Vamos falar sobre este interrogatório que foi feito então a 3 de junho a Fauci. Vou começar por ti, Gustavo Santos, a pedir-te a tua opinião, porque tu falas muitas vezes na palavra verdade. E muito do que nós vimos aqui, tu até já tinhas alertado e descrito no teu livro Não Obedeças Mais, em 2021. Então eu pergunto-te como é que tu vês a verdade agora a vir ao de cima, os criminosos responsáveis por essas mentiras a cada vez a serem mais expostos e as televisões que difundiram as mentiras a serem obrigadas a finalmente a ir dizendo a verdade. Bom, olha, em primeiro lugar, quero dar-te os parabéns por essa soma de vídeos e de depoimentos que colocaste aqui a nosso dispor e ao dispor das pessoas que vão ver. Eu diria que enfim, quase não é preciso comentar, não é? Porque é tudo tão explícito, a fantochada é tão grande. Honestamente, eu acho que eles levam isto muito na brincadeira e na desportiva, porque sabem que são, ou pensam que são intocáveis ou inatacáveis, façam as acusações que forem feitas, porque eles estão na sombra das farmacêuticas, não é? Portanto, um dos grandes problemas do mundo passa por contratos farmacêuticos, e quando ele admite que esta questão do distanciamento social, que diga-se, causou depressão, ansiedade generalizada, picos de stress, pensamentos destrutivos em milhões de pessoas. Foi algo que simplesmente surgiu e, como está no cargo em que está, então é automaticamente aceite como uma verdade universal, torna esta pessoa, que eu, como tu falaste muito bem, já há alguns anos que digo que é dos seres mais execráveis que existem no nosso planeta, faz com que tudo isto se torne muito perigoso, porque depois os contratos farmacêuticos mandam no mundo e depois a comunicação social, que é paga e financiada também pelas farmacêuticas, faz o resto do trabalho. E se nós, de facto, não tivermos a capacidade de olhar para isto e questionar, se não houver mais pessoas como tu, como a própria Joana, que fez que durante a sua campanha e mesmo antes da campanha tocou nestes assuntos também, como o Miguel também revela isso frequentemente, como eu também escrevi no Não Obedeças Mais. Se não houver mais pessoas como nós a fazer frente à comunicação social vendida e esta fantochada, na tentativa, muitas vezes inglória, embora incondicional, tem que ser incondicional da nossa parte, tentar despertar as pessoas, levá-las a questionar, isto fica muito fácil para eles. Muito fácil para eles. E é claro que eu sonhei, atenção, que eu enquanto escrevi o Não Obedeças Mais, há quase 3 anos, eu tive um sonho com este senhor. E este senhor, no meu sonho, estava enforcado numa ponte. Eu não sei se isso vai acontecer, mas eu não sei porque é que tive esta imagem, mas tenho-a até hoje.
eu acredito que aquilo que ele está a passar agora, que ele está a viver agora, honestamente, eu acho que são trocos. Eu acho que ele sente-se tão protegido, que qualquer acusação que lhe seja feita é muito possível que ele possa escapar. E este sentimento de que a mentira vence e de que estes gajos podem fazer o que bem entenderem é algo que vai tirando a esperança às pessoas. E é contra isto que nós temos que continuar a valorizar a verdade e a assumir a verdade as vezes que forem necessárias para que nós as batalhas que tivemos de perder. Porque eu acredito que no final das contas, a vitória será nossa, será da verdade. Mas nós temos que ter a capacidade de assumir muitas derrotas em diferentes batalhas, porque, infelizmente, quem manda no mundo é quem tem mais dinheiro, mas nós temos que dar a entender às pessoas que quem manda na nossa vida somos nós. E quanto mais nós percebermos que mandamos na nossa vida, mais nós percebemos também que juntos podemos mandar no mundo. Exatamente. Seja como for, é inequívoco que esta gente está cada vez mais exposta, como eles, se calhar, eles próprios não imaginavam. E há 3 anos era impensável a exposição e as acusações que seriam feitas a esta gente. Eu passo aqui para ti, Miguel Macedo. Fauci parece que conseguiu fazer all-in em todas as mentiras que houve em torno do bicho. Qual é a tua opinião? Com certeza viste os certos dos vídeos e aqueles outros que além dos que mostrei aqui. Qual é a tua opinião sobre essa audiência no Senado americano e sobre todas estas mentiras umas atrás das outras? Bom, eu não assisti à audiência toda no Senado, até porque nós também estamos aqui com CPIs também por falar em mentiras, não é? É sempre o mesmo. Mas assisti praticamente à ideia central. E, de facto, ele agora está a ser escrutinado, não é bem a palavra, ele está a ser esmagado no próprio Senado. Mas eu concordo com o Gustavo nesse sentido. Os poderosos, eles acabam sempre por se safar. E nós aqui em Portugal temos essa experiência. E não é diferente do que vai acontecer nos Estados Unidos com muitas figuras. Reparem que Donald Trump foi supostamente condenado por causa de uma atriz qualquer, não sei o quê. E foi a loucura total nos Estados Unidos. E temos um miserável deste calibre. Temos aqui um dos assessores do inferno na Terra. Isto anunciou pela imprensa portuguesa. Não se passa nada, ninguém falou disto, passou tudo assim um bocadinho incólume. Sim, se não formos nós a falar disto, e muitas vezes, mesmo depois disto acontecer e nós a puxarmos estes assuntos para cá, através da internet, numa fase inicial somos rotulados e continuamos a ser rotulados como fake news, ou notícias falsas, teorias da conspiração. Até que chega ao ponto que não dá para esconder e aí eles parece que já falavam disto há anos. É esse o modus operandi da imprensa e continuará a ser. Eu lembro que nós aqui em Portugal, e se calhar vou fazer um bocadinho aqui a ponte, nós tivemos aqui o nosso Fauci, que foi um bocadinho o carrasco, como vocês estavam a dizer, das farmacêuticas e até dos próprios globalistas a implementar tudo isto. E nós tivemos aqui os nossos. Graça Freitas fez muitos fretes ao próprio Ministério da Saúde e também tivemos Gouveia e Melo que, meu Deus, foi quase um herói nacional porque conseguiu picar quase o país todo em ordem e sentido. Então nós também tivemos aqui os nossos miseráveis, ainda os temos, mas eu queria alertar para as pessoas lá em casa uma diferença. Vejam a diferença do que está a acontecer no Senado americano, com este terrorista, praticamente, e vejam o que está a acontecer aqui em Portugal. Nada. Sim, Marta Temido foi para a Europa. Marta Temido foi para a Europa, teve votos suficientes para isso, porque os mesmos continuam a votar sempre nos mesmos. E depois, outra questão. Nós aqui não temos informação nenhuma sobre estas questões que saíram a público e são questões científicas ou médico-científicas sobre a ineficácia das máscaras, sobre a questão dos confinamentos, sobre a questão do afastamento das pessoas e não sei das quantas, depressões, problemas, pensamentos destrutivos que as pessoas tiveram. Isto é um assunto tabu. A mortalidade em Portugal continuou alta posteriormente a toda esta palhaçada e ninguém questionou isto.
Nem ninguém está a questionar. Estou a falar da imprensa. E quem questionar isto é imediatamente silenciado. Não põe lá mais os pés. Então, nós aqui em Portugal, pelo menos, não sei como é que estão os outros países, sou sincero nessa matéria, não sei, mas pelo menos em Portugal nós continuamos a ser os ignorantes do bairro. Olhando aqui para o nosso planeta, nós continuamos a ser os ignorantes do bairro. Uma coisa que eu achei impressionante é que nos Estados Unidos tiveram que fazer promoções com automóveis e oferecer donuts e fast food para as pessoas picarem. Aqui em Portugal foi de borla. Toda a gente foi a correr em filinha indiana. Até ficavam chateados por não ter vaga mais cedo porque queriam despachar isto. Sim, então, houve gritos em frente aos centros de vacinação, houve gritos até porque estavam na fila primeiro. Sim, passou à frente, não sei o quê, eu sou mais idoso, ou assim, ou assado, está primeiro, não sei qual. Então, vejam a diferença de pensamento, e quero encerrar a minha intervenção por aqui. Vejam a diferença de pensamento de liberdade dos povos. Comparando com o povo americano, que muitas vezes é rotulado como imbecil, como estúpido e como tudo e mais alguma coisa. E atenção que é da América que saem todos estes demónios, atenção que é de lá. Mas vejam só o sentido de liberdade do povo americano e o sentido de liberdade do povo europeu que vivem no paraíso do Ocidente, a civilização mais bem concebida, que foi, sem dúvida, mas que se está a tornar uma concorrência ao inferno totalmente. Absolutamente. De acordo, é isso mesmo. Sim. O Miguel fez-me lembrar umas imagens aqui de um shopping visto de cima, as pessoas a irem em filas em setinhas aqui em Portugal, como autênticos carneiros. Meu Deus, eu quando me lembro disso, e também num jardim em que estavam círculos desenhados no chão e as pessoas de cada uma dentro do seu círculo. Joana, eu sei que tu também flipaste com isto, como todos nós aqui, tu lutaste tanto e tanto contra tantas destas mentiras do Fauci, tu expuseste também os Faucis de Portugal, o Miguel disse alguns, tivemos os Filipes Frois, os Gustavos Caronas e tudo mais. Peço o teu comentário nestas declarações que ouviste sobre o Fauci e sobre todas estas mentiras também, tu bateste tanto nisto. Sim, Sérgio, obrigada. Realmente temos que perceber que a maior parte das teorias que eles chamavam teorias da conspiração, afinal são práticas da confirmação. E, portanto, quando eu e mais algumas pessoas estávamos, eu na televisão, ou outras pessoas na net, não interessa, a dizer que não havia evidência científica da eficácia dos confinamentos, que não existia nenhuma sustentabilidade no uso que justificasse o uso das máscaras, tampouco em crianças, que aproveito para sublinhar que é uma violência atroz e absurda colocar uma máscara numa criança. Isto é absolutamente imperdoável, mas já lá vou. Portanto, quando se falava, eu lembro-me de estar um dia deste jeito de partilhar esse vídeo aqui contigo, ou seja, aqui no nosso programa. Eu lembro-me de estar em março de 2020 a dizer não fechem as pessoas em casa, porque as pessoas vão morrer em casa, com medo de ir ao hospital. Logo em março, porque era óbvio que se iam espalhar o medo, que as pessoas iam morrer em casa, e foi o que aconteceu, de ataques cardíacos, descompensações diabéticas, enfim, vários problemas, infartos do miocárdio, por aí fora. E, portanto, nós estamos a falar não só das tais teorias da conspiração, que afinal são práticas da confirmação, como estamos a falar de crimes contra a humanidade. Eu acho que este senhor Fauci devia perder imediatamente a sua licença de exercício da medicina, devia ser imediatamente cassada, e é óbvio que ele tem que responder em tribunal. Para mim não há dúvidas nenhumas que uma pessoa que tem o tupete de dizer coisas deste género, que máscaras para crianças, nós íamos inventando as coisas à medida que elas iam acontecendo, não é? Portanto, tem que responder perante a justiça. Vamos ver como é que isto se desenvolve nos Estados Unidos. Sabemos que agora, com as eleições à porta e com a disputa eleitoral, está tudo, não é? Porque agora vai ser um tiro até outubro, até às eleições, vai passar muito rápido. E, portanto, está tudo a ferro e fogo nos Estados Unidos, como vocês sabem, não é? Com as questões do Biden, com esta nova oposição do Kennedy, portanto, está tudo, não é? Com o retorno do Trump, está tudo muito efervescente. Vamos ver como é que isto corre, mas eu não ponho de lado a hipótese que isso possa acontecer. Agora, eu estou com o Miguel.
eu acho completamente pornográfico, obsceno, que a imprensa nacional não tenha dedicado uma linha. Eu não vi nenhuma linha. Isto foi um autêntico roast. Foi um roast ao Fauci, no Capitólio. E como é que é possível que não tenha havido uma linha na imprensa? Eu não vi nada, não vi absolutamente nada. Nós estamos perante uma pessoa que faz um exercício sádico. Vocês sabem da história dos Beagles, não é? Como ele tinha aquelas experiências tenebrosas com essa raça de cães, em que ele os colocava a serem as cabeças dos cães devoradas por moscas, com daqueles cones, chamados cones da vergonha, não é? Aqueles cones onde eles não podem mexer a cabeça. Ele foi confrontado com isso no Congresso, até nesta audiência, sim. Pois foi. Foi, e bem, porque assim, claro que a ciência também tem que avançar pela experimentação, mas a experimentação tem limites. E tem limites, desde logo nos seres humanos, obviamente, mas nos seres vivos todos em geral, e aquilo é um exercício de puro sadismo. E nós temos que perceber, e eu como psicóloga falo, quando há antecedentes deste género, a probabilidade de haver depois outras ações similares, e se for entregue poder a essa pessoa, ações similares essas que vão ser depois amplificadas e vão ter ainda uma maior ressonância, é muito alta. E foi isso que aconteceu. Portanto, este Fauci, como dizia o Gustavo, vem de inimputabilidade em inimputabilidade, não é? Sai sempre impune, não é? Ileso, acima de qualquer lei ou ordem. E, portanto, realmente o que aconteceu foi que foi entregue o poder a um homem que já tinha este currículo, não é? Já tinha este cadastro. Devo dizer, só para terminar, que esta questão, que era óbvia também desde o princípio, que não fazia sentido nenhum aquela teoria do vírus vir do mercado numa transmissão animal-homem, que é uma barreira dificílima de passar, extremamente complicada, quando nós sabíamos que havia ali um laboratório ao lado de gain of function que fazia experimentação com coronavírus e, portanto, a probabilidade de vir, porque o spillover, os derrames neste tipo de experiências de laboratórios são extremamente comuns, são extremamente frequentes. E, portanto, a probabilidade, quer dizer, queriam-nos fazer acreditar que o óbvio não era verdade, não é? É como aquela coisa do George Orwell, diz que o intento final de o partido, não é? O partido único, é que deixamos de acreditar na evidência, até na evidência dos nossos olhos e dos nossos ouvidos. E, portanto, queriam que nos fizessem acreditar numa coisa que era altamente improvável, seria um facto extraordinário, estranho, quando ali ao lado havia uma coisa altamente provável e que infelizmente já aconteceu muitas vezes. Aproveito para reiterar que nós temos que estar muito mais atentos à questão da guerra de biológicas e químicas. Neste momento, o mundo, o planeta todo, está infestado de laboratórios de gain of function, onde fazem manipulações genéticas e experimentos altamente perigosos com vírus e outros agentes patogénicos, onde os tais derrames e as tais fugas acontecem, porque erros humanos acontecem, por mais regras securitárias que imponham nesse tipo de laboratórios, evidentemente não se consegue acautelar todas as situações. Tem existido, aliás, muitos erros e muitos derrames perigosos. E o que é extraordinário é que estes laboratórios têm uma legislação altamente permissiva, são facílimos de abrir, são facílimos de construir e a regulamentação e a fiscalização destes laboratórios é residual e diminuta. Portanto, nós estamos claramente a brincar com o fogo, não é? E, portanto, há toda uma indústria de armas biológicas e químicas e que nós temos que começar a pugnar pelo desarmamento nuclear. Claro, acho que qualquer pessoa de bem pugnará pelo desarmamento nuclear, mas também pelo desarmamento químico e biológico. Nós temos que pedir, exigir e defender o fim das armas biológicas, o fim deste tipo de manipulações, porque desta vez foi com este coronavírus, mas pode ser com outra coisa qualquer, muito mais perigosa, com uma mortalidade muito mais elevada, que este obviamente não tinha, e aí sim termos um enorme morbicaz. Uma tragédia. Sim, tu referiste aí mais outra mentira de Fauci que tinha a ver com o ganho de função. Ele dizia que não se fazia ganho de função e nós temos até vídeos dele em 2012, vou aqui partilhar agora uns segundos, onde ele defendia e dizia que faziam claramente,
para além do facto de Fauci ter ordenado financiamento direto ao Instituto de Wuhan e de também as imagens na noite em que desapareceu, em que fugiu o bicho, terem sido apagadas, coincidência. Eu já mostrei aqui no canal. Foi uma coincidência, um dos laboratórios mais seguros do mundo. Nessa noite, as imagens apagaram-se assim, por milagre. Vamos aqui ver uns segundos, então, de Fauci em 2012, a dizer que fazia a função de ganho. Agora ele nega que o faça. The reason we are here today in this room with H5N1, highly pathogenic influenza, and we're not in this room discussing so many of the other gain-of-function research that we do, is because naturally occurring HPAI, H5N1 viruses cause a reported almost 60% mortality in humans. E já agora também vale a pena, e a Joana lembrou muito bem essa experiência com animais, que foi também com a qual ele foi confrontado pela congressista Marjorie Greene. Vamos também ver aqui 10, 15 segundos desse momento no Senado. But this, as director of the NIH, you did sign off on these so-called scientific experiments. And as a dog lover, I want to tell you this is disgusting and evil, what you signed off on, and these experiments that happened to beagles paid for by the American taxpayer. And I want you to know Americans don't pay their taxes for animals to be tortured like this. So the type of science that you are representing, Mr. Fauci, is abhorrent and it needs to stop. E assim, de facto, pelo menos esta gente começa a ser exposta. Olha, eu sou da opinião que para se impedir pandemias não é ter medidas restritivas e atrofiar a população. É simplesmente prender quem cria as pandemias. E eu acho que vocês concordam comigo. Se prendermos quem cria as pandemias, elas terminam logo. Ou então, se não houvesse televisão, também acho que dificilmente haveriam pandemias. Vamos passar agora ao nosso tema 2, que as televisões aqui em Portugal também têm fingido que nada se passa. Vamos a isto. Neste tema 2, falamos então de um verdadeiro oásis no mundo da política. Estou a falar de Nayib Bukele. Ele é pouco conhecido na Europa e está a tornar-se um fenómeno de popularidade e admiração na América Latina e na América do Norte. Estou a falar do presidente de El Salvador. Ele foi reeleito agora. Bukele é um político que conquistou muita popularidade, principalmente devido às medidas extremas, mas acertadas, de combate à criminalidade, que fizeram com que os índices de violência no seu país caíssem drasticamente, ao ponto de se tornar do pior do mundo para um dos melhores, um dos mais seguros, como ele próprio relembrou agora, a 1 de junho, na tomada de posse da sua reeleição. Pasamos de ser, literalmente, no es una exageración, no es una hipérbole, literalmente pasamos de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental. El país más seguro de todo el continente americano. ¿Y qué dijeron? Está violando derechos humanos. ¿Los derechos humanos de quién? ¿De la gente honrada? No. Tal vez pusimos prioridad en los derechos de la gente honrada sobre los derechos de los delincuentes. Eso es lo único que hemos hecho. Y lo que ustedes a eso le llaman violar derechos humanos. Então, como é que Bukele conseguiu passar de um dos piores países do mundo para um dos melhores, sem piedade absoluta aos criminosos? Pobrecitos los criminales. Pobrecitos, cómo les estamos violando sus derechos en las cárceles. Pobrecitos, cómo les quitamos la colchoneta. Pero no dijeron nada cuando ellos le quitaron la vida a los salvadoreños, cuando ellos le quitaron la tranquilidad a nuestro país, cuando ellos han hecho que corra sangre en nuestro país y cuando ellos han hecho que nuestro país no se desarrolle como debería ser, porque cada negocio que abre van y le ponen extorsión, o como ellos le llaman, renta. Negocios pequeños que tienen que pagar 50, 70, 100 dólares de extorsión a esos vagos que lo único que hacen es matar, amedrentar y asesinar. Foram 8 meses de luta militar contra os gangues
E vejam aqui este exemplo. Um gangue cometeu 2 assassinatos no norte do país, 2 assassinatos, e o presidente Nayib Bukele enviou 5.000 soldados que só saíram de lá quando os culpados fossem presos e tivesse então erradicado da área o resto do gangue. Vamos ver aqui uns segundos. Aquelas foram então imagens no final dessa operação, 5.000 homens destacados devido a 2 assassinatos. Vejam também como ele fez do combate à corrupção uma prioridade, com tolerância zero a quem cometesse corrupção, com o contraste com o que temos aqui em Portugal, que os crimes prescrevem e os corruptos continuam à solta. Vejam então a diferença de calibre. O combate à corrupção também foi uma das suas prioridades. No importa si robó hace 1, 5, 10, 30 años. Los delitos de corrupción ya no prescriben. Así que vamos a ir tras cada corrupto en este país. Los vamos a obligar a pagar el daño que le han causado al pueblo salvadoreño. De la misma manera que estamos erradicando a las pandillas. De esa misma manera, no vamos a titubear para erradicar la corrupción. Con Dios y el pueblo de nuestro lado, vamos a lograrlo. El Salvador ya es otro país. Este es solo el inicio. Ya no somos los mismos. Que Dios los bendiga a todos. E em El Salvador, então, os criminosos corruptos são tratados como merecem. Vejam como se tratam, então, os bandidos. É assim, quem mata, quem estupra, quem comete crimes horrendos tem que ser tratado da forma devida. E esta fórmula do sucesso em El Salvador é tão incrível que levou a Ministra de Segurança da Argentina, Patricia Bullrich, a viajar a El Salvador e a estagiar e aprender então como é que se combate os terroristas e os criminosos. Era el país más violento. Se convirtió en un país donde las familias pueden caminar, viven en paz y en tranquilidad. Todo gracias a un programa de destrucción de las maras asesinas, que hoy están acá, encerradas. E agora, antes de passar aqui ao painel, quero só que tanto vocês desse lado, como aqui até o próprio painel 3x3, sinta a serenidade, o respeito e o ambiente patriota deste discurso, que vão ver agora. Foi feito 8 meses depois dessa limpeza aos criminosos do país, 8 meses de uma guerra diária aos gangues que eles venceram. Após essa vitória, este foi um discurso ao ar livre, um discurso de respeito, de mérito às forças da autoridade. É um discurso impressionante. Eu não consigo descrever mais, eu quero que vocês vejam e sintam, então, este presidente a dirigir-se às suas forças da autoridade. Llevamos 8 meses en esta guerra contra las pandillas y gracias a Dios la estamos ganando. Esta es una victoria demasiado sorprendente que está ahí cerca. Que quede claro que la gloria es para Dios y que es
de Dios. Nosotros los seres humanos tenemos la dicha de ser instrumentos de Dios, todos nosotros, para llevarle paz, libertad y felicidad al pueblo salvadoreño. Y nosotros somos el instrumento para sanar esta tierra. Cada uno de ustedes son un instrumento de Dios para hacerlo. La paz no se consigue firmando acuerdos entre corruptos, repartiéndose el poder entre asesinos. La paz se construye con trabajo, con sudor, con esfuerzo y con la valentía que tienen ustedes y sus hermanos policías. Debe tener algo que le indica que uno es parte de algo más importante que uno mismo y que vale la pena arriesgar la vida, por eso que es más importante que uno mismo. Son valores como la valentía, como el coraje, como la fortaleza, la disciplina, el patriotismo, el honor, la lealtad, el amor por el prójimo. Son valores fundamentales de la sociedad humana, pero son valores que se están perdiendo cada vez más en el mundo. Nayib Bukele, que é então conservador e que tem lutado contra também as várias pautas globalistas, tem sido então, imagine-se, crucificado pela imprensa corrupta e pelos governos que servem os globalistas, porque têm acusado Nayib Bukele de violar os direitos humanos. ONGs patrocinadas por Jorge Soros têm caído em cima dele, os corruptos jornalistas também têm sido dos que mais têm indignado com as políticas de Bukele e chamam-lhe, e vou citar, tirano e exagerado. Ora, se matassem a família deles, eu queria ver se isto era um exagero, digo eu. Mas a resposta de Bukele a todos esses críticos não se fez esperar. Vamos ouvir. Incluso piden sanciones internacionales, dicen que vivimos en una dictadura. Yo quiero aprovechar, ya que tenemos más de 300 medios internacionales en este país el día de hoy, para que salgan a la calle y le pregunten a la gente al azar, en la calle, el que está vendiendo, el que va caminando, súbanse a un bus, pregúntenle a los pasajeros del bus, vayan a un restaurante, pregúntenle a los comensales, a los meseros, pregúntenle a quien quieran. Aquí en El Salvador pueden ir a cualquier lugar, es totalmente seguro. Pueden entrar a cualquier comunidad, a cualquier barrio, a cualquier colonia, a cualquier cantón, a la hora que quieran. Cuando termine este evento pueden ir sin problemas. No les va a pasar nada, nadie los va a detener. Pueden preguntarle a la gente, a la señora en su casa, a la que vende tortillas, a la pupusería. Pregúntenles qué opinan del Salvador, qué opinan de este gobierno, qué opinan de la supuesta dictadura. Dejen de creer en la gente que está en una oficina lejos de este país, que ni siquiera lo conoce, hablando de lo que no sabe. Y vengan acá y pregúntenle a los salvadoreños. Pregúntenle a la gente y digan lo que la gente les diga, não lo que eu les diga, lo que la gente les diga. E atenção, Bukele ainda deu uma lição a todos aqueles agentes externos que tentem interferir nas políticas de combate ao crime no seu país, uma mensagem clara. We took the recipes from the European Union, we took the recipes from the United States, none of the recipes worked. More bloodshed, more people were dying. So what do? Okay, we do something and we save people, and now we're the safest country in the Western Hemisphere. But suddenly something's bad. Oh, but you shouldn't do that. You should do what I think you should do. Why? Not only we have the right to do what we think is right, and what the Salvadoran people are going to decide whether or not they want this day in free elections, but also we've proven it works. And you haven't proven that your system works in our country. Might work in yours, I don't know. But it doesn't work in ours. It's like I told one time a member of the European Union, I know you Brexited that, but I told a member of the European Union, you take your best government, choose your best government. I don't know what's the best government in Europe, but you choose your best government. Same people, same talent, same experts, same will to do things the right way. You take your best government and you put him to govern Afghanistan and tell them, okay, you govern Afghanistan the same way you govern this European country. You'll be dead in a week because you cannot govern Afghanistan like you govern Europe. So stop trying to make us use your recipes because they don't work here. You have your own system. We don't tell you that you shouldn't have a monarchy. I mean, we're fine with your monarchy. We love your monarchy. It's fine. But we don't say, oh, you shouldn't have a monarchy and you shouldn't have hereditary titles. Why? Because it's your country. You can do whatever you want with it. But suddenly we have to do what you want to do with our country.
E se em El Salvador eles não querem criminosos, vocês agora vejam o contraste com os governos esquerdistas aqui da Europa, como por exemplo Pedro Sánchez em Espanha, que preferem acarinhar bandidos vindos até de lá de El Salvador, como há poucos dias Bukele contou em entrevista exclusiva a Tucker Carlson. I think a month ago or something like that, like a month, the Spanish police arrested a gang member that had fled El Salvador. So the gang member escaped. He flew. He went to Spain, and with an international operation between the police of our police and the Spanish police and Interpol, they were able to arrest the guy. So in those cases, you need to do an extradition because it's an automatic, international operation. So they just get the guy, process him and send him. Yes. Send him to the original police for they file the claim. So the Spanish police was very proud of the arrest. So they put it up in Twitter. So they said, we just arrested this gang member. So I quoted the tweet, and I said, great, send him, we'll take care of him, right? So that was used in his court hearing in Spain as a proof that he wouldn't get a fair trial here. So he was protected by Spanish laws, and he stayed there in Spain. Maybe they don't have enough gang members in Spain. Exactly. So, I don't care if they want to keep him. It's a mouth that we don't have to feed. It's a mouth that we don't have to feed, right? Yes. But so they can keep him. But the thing is that you would think, why would the Spanish government want an extra gang member? E então, em El Salvador, o presidente Bukele tem conseguido este mérito de erradicar a violência e elegeu-se então novamente agora em 2024 com mais de 80% dos votos. Ele tem uma taxa de aprovação da população de mais de 94%, segundo a Universidade Centro-Americana, e El Salvador tornou-se, atenção, a maior prisão do mundo em termos proporcionais. São 1.086 presos por cada 100 mil habitantes e as penas dos criminosos aumentaram de 9 para 45 anos no que diz respeito a quem pertencer a gangues. Um país que, e revejam estes números, um país que em 2019 tinha uma média de 100 assassinatos por 100 mil habitantes. Agora, após a eleição de 2019 e esta de 2024, a média caiu para mais de 90%. Agora são 2 homicídios por 100 mil habitantes, números já então recentes. E também na área da economia, ele é um adepto do livre comércio e nas outras pautas luta fortemente contra o globalismo, contra o Fórum Económico Mundial e contra esses piores seres à face da Terra, como Jorge Soros, a quem ele desafiou a candidatar-se a um cargo político em vez de querer gerir o mundo sem ter sido eleito. Vale a pena ouvir antes então de passar aqui ao nosso painel. They don't have a democratic mandate. If they want a seat in the table, they should run for office. Let the people vote. It will not be a pretty sight for them if the elections are free and fair. I mean, who elected Soros to dictate public policy and laws? Why does he feel entitled to impose his agenda? Let me tell you something. Soros and his cronies hit a brick wall in El Salvador. Thank God, and all the glory be to him, Salvadorans are now immune to his influence. No one believes his lies anymore over there. E aqui já com o meu painel, então, só dizer-vos que Bukele, ele referiu até recentemente no CEPAC norte-americano que se orgulha de já ter acabado com o globalismo em El Salvador e também de ter terminado no seu país com as agendas nefastas da ideologia de género, da promoção da confusão mental em crianças e jovens no que diz respeito à sua sexualidade, nessa promoção da perversão. Então, essa agenda já não tem mais lugar também em El Salvador, como ele também anunciou recentemente. Vou então aqui passar a palavra aqui ao nosso painel. Vou começar então aqui por ti, Joana. Eu pergunto-te se tu já conhecias este presidente de El Salvador,
que rompeu então com a corrupção no seu país, é o país mais pequenino da América Latina e que conseguiu então esse mérito de passar do pior país do mundo ao melhor. Isto é obra, eu pergunto a tua opinião e se já o conheci. Sabes que eu fiquei fã do Bukele por causa, em primeiro lugar, da sua perspectiva sobre o Bitcoin. Porque ele tem sido muito audaz e tem sido, no mínimo, arrojado, nomeadamente agora quer criar um banco, anunciou isto a semana passada, um banco para investidores em Bitcoin, e em Salvador já se negocia, já se compra coisas e já é uma moeda de curso legal, a Bitcoin. E portanto foi assim que eu me comecei por interessar até pelo trajeto do Bukele, e depois, mais tarde, é que sobre esta questão dos criminosos. E da forma como ele tem gerido, de facto, a criminalidade do país, que aliás é um flagelo que carcome muitos países da América do Sul, e que em El Salvador era absolutamente terrível. Uma coisa que eu quero dizer é que, como os vídeos que tu mostraste são muito exemplificativos, da qualidade de imagem que este presidente tem, não é? Portanto, estes vídeos, seja sobre os criminosos, seja sobre as tropas e a mobilização das forças de segurança, dos agentes policiais, parecem feitos em Hollywood, não é? Parecem aliás, um misto ali de um filme coreano com paradas militares russas, não é? Aqueles filmes Grande coreanos. Parecem bons filmmaker, demais. grande filmmaker. É, quase parecem Exatamente. bons demais para ser verdade, não é? Quase que parece, yeah. Sim, e realmente vê-se que é um tipo novo, com uma 42 percepção anos. novo, sim, com uma percepção daquilo que é a imagem, nos tempos que correm, a importância vital da imagem. Percebe-se perfeitamente que é alguém que quer dominar, fez-me lembrar um bocadinho, mal comparando, faz-me lembrar um bocadinho a Madonna, no sentido que a Madonna tinha um faro, um instinto para controlar a sua imagem e a sua persona pública, de facto, de uma forma extraordinária, e este Bukele também. E realmente, em cima disso tudo, como se não bastasse, os números falam por si. E, portanto, nós podemos discutir aqui a questão dos direitos humanos, etc, 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 toda a noite, mas a verdade é que o apoio popular é fortíssimo. A verdade é que as pessoas em Salvador não podiam sair à rua. Aliás, quem já viveu no Brasil, eu já vivi no Brasil, eu vivi em Porto Alegre durante algum tempo, no princípio deste século, e sei o que é viver. Não vivi em El Salvador, mas sei o que é viver com chegar a casa, ter um porteiro, Com receio. que abre o portão, faixa grave, teres medo de sair do carro só se vier o segurança. Portanto, eu acredito que para a burguesia bem estufada e bem forrada nos bairros ricos de algumas cidades europeias, é como falar da questão da imigração, não é? Para essas pessoas que vivem em bairros privilegiados e que se sentem muito seguras, falar de direitos humanos dos presos é fácil. Falar dos direitos humanos dos imigrantes é fácil, pois que elas não convivem com essas pessoas diariamente, não é? Não são elas que são assaltadas, não são elas que são estropiadas, não são elas que têm que lidar diariamente com esse tipo de circunstâncias. Mas, portanto, quem já teve que, de uma forma ou de outra, gerir isso, realmente valoriza a paz, de outra maneira, a paz social. E eu não estou a dizer que concordo com os métodos dele, não é isso que eu estou a dizer. Mas realmente ele tem sucesso e era preciso fazer alguma coisa, porque os números que estavam a atingir os homicídios eram completamente insanos. Também quero dizer uma outra coisa sobre o Bukele, duas coisas muito rapidamente ainda. Uma é que parece que da América do Sul estão a surgir algumas novas formas de estar e fazer política, certo? Sim, como o E eu Milei. acho que nós, exatamente, o Milei, eu acho que nós temos que estar atentos a isso. Nós, quando eu digo nós, pessoas que têm uma visão mais crítica destes tempos que vivemos e que procuramos outras formas de fazer política,
porque de facto aí parece residir alguma inovação e se calhar algum contraditório à Esperança. nova ordem mundial. Exato. Também quero dizer que, infelizmente, eu não consegui confirmar isso, mas não posso deixar de partilhar com vocês. Infelizmente, correm algumas coisas sobre o Bukele, sobre as vacinas, e que ele é adepto da vacinação destas inoculações Covid-19. E deixar aqui algumas dúvidas, porque nós também temos que perceber uma coisa, e eu deixava esse alerta, que infelizmente nós temos visto muitos líderes a ascenderem ao poder com apoio popular e que depois acabam por ser vendidos uma vez, não é? Porque uma coisa é ser com um candidato ou um concorrente, outra coisa é estar no poder. Eu, por exemplo, a Meloni é uma pessoa que tem desiludido muita gente, não é? Que fez promessas isto e aquilo e agora é a melhor amiga da von der Leyen e da Lagarde e apoia a guerra na Ucrânia e diz que até é o último soldado, etc, etc, etc. Portanto, não quero endeusar, não quero idealizar nem Milei, nem Bukeles. Acho que temos que estar atentos a estas emergências políticas, mas sempre com aquilo que nos caracteriza também, penso eu, que é o espírito crítico, a dúvida, não é? E uma atitude de ceticismo, de saudável ceticismo permanente. Mas depois também não temos grandes desilusões. Sim, eu, por exemplo, o meu indicador de que podem ser boas pessoas é quando as televisões os querem deitar abaixo, e nesse aspecto Milei é muito deitado abaixo, o Bukele também é deitado abaixo, o Soros quer deitá-lo abaixo, e portanto quando os maus querem deitá-los abaixo é porque eles são fantásticos, portanto fica aí a minha fórmula. Miguel, eu sei que tu acompanhas bastante o percurso de Bukele, partilhas até com frequência nas tuas redes sociais, no Instagram, vídeos deles, enquanto que as nossas televisões não mostram nada sobre a Bukele. Se calhar há muitos portugueses que estão agora a ver este 3x3 e não sabiam quem era o Bukele. Então eu pergunto-te o que é que nos podes acrescentar de informações sobre este presidente e a tua opinião sobre a abordagem política e a gestão do país dele. Bom, temos que aqui ser bastante pragmáticos nas questões, nestas questões mais objetivas. Ninguém consegue endireitar um país da forma como ele fez, utilizar os métodos ou utilizar o método democrático que foi implementado no Ocidente. Ninguém consegue fazer isso. Nem em nenhum lugar do mundo. Portanto, quando se quer mudar de facto um país, e também não estou a dizer que ele seja um ditador, mas o facto de ele ter assumido mais poder que aquele que era devido, resulta nestas políticas e resulta nestas ações que salvaram um país. É preciso dizer isto, salvaram um país. Portanto, nós podemos questionar tudo, podemos questionar os métodos, podemos não concordar com eles, podemos falar dos direitos humanos, até como estava a dizer a Joana, que é muito fácil para quem está nos bairros chiques falar de direitos humanos e de direitos de toda a gente. Podemos questionar isso tudo e até nós aqui podemos dizer, muito bem, mas eu não compactuo. O que é certo é que tu, para mudares alguma coisa, tu tens que dar um murro em cima da mesa. E há uma coisa, não sei quem é que disse esta frase, mas há uma coisa que eu estudei há uns tempos e foi uma frase que me ficou na cabeça. Nem todos os países ou sociedades ou culturas do mundo vão saber viver em democracia naquilo que é o plano democrático da filosofia grega que foi implementada no Ocidente. Há países que não sabem viver assim. Há povos que não conseguem viver nessa democracia. E o que nós temos hoje em dia é um Ocidente que quer enfiar goela abaixo este plano democrático. Aquele democrático não tem absolutamente nada. Não é? É uma falsa democracia. Nós não podemos ir mais longe, não vale a pena entrarmos nas nossas fronteiras, mas temos um grupo de demónios à volta de uma mesa a mandarem na Europa inteira e nenhum deles foi votado por mim ou por vocês. Então já aí acaba a democracia desta gente. Mas quando regressamos ao plano filosófico da democracia grega, daquilo que se defendia nos planos gregos, eu lembro, por exemplo, que Platão defendia e era muito adepto dos sistemas autoritários. Não era propriamente um democrático. Ainda não sei como é que não cancelaram Platão, para ser sincero, nos dias de hoje.
Falando de Bukele, eu também, por acaso a Joana falou disso, eu também comecei a ficar mais interessado por causa da questão do Bitcoin, também segui por aí, foi essa a linha que me levou até ele. E na altura eu fiz um comentário nas minhas redes sociais que foi: faltou um bocadinho só um bocadinho de coragem ao Bolsonaro para fazer no Brasil aquilo que o Bukele fez em El Salvador. Porque o que aconteceu no Brasil também foi culpa do Bolsonaro. O Bolsonaro quis jogar o jogo sujo de quem não pode jogar este jogo sujo. E isto são palavras do próprio professor Olavo de Carvalho. Com comunista daquele calibre não se joga o jogo da democracia. Tem que ser mais duro. E o Bolsonaro, que sempre esteve dentro das 4 linhas, que era uma expressão que ele utilizava, acabou por ser derrotado. O que conseguiu o Brasil posteriormente foi uma coisa muito interessante, porque despertou um povo que estava completamente adormecido. E é isso que vale hoje ao Brasil. Agora, quando regressamos a El Salvador, nós temos exatamente o inverso. Foi um presidente que teve uma promessa, chegou lá com o poder do povo, mudou a Constituição da forma como quis e bem lhe apetece, tem 90% de aprovação, não sei se são verdadeiras essas sondagens ou não, também não interessa para nada. O que interessa é, alguém tem coragem de se meter num avião, ir a El Salvador e começar a bater porta a porta a perguntar a opinião sobre o presidente? Eu acho que não. Eu acho que os senhores que estão aqui sentados na ONU e nos nossos parlamentos, que gostam de questionar todos os métodos e mais alguns, e que se chamam maquiavélico ou que se chamam lá não sei o quê, é muito fácil para eles falarem, porque eles estão no ponto central da questão do caos instalado na sociedade, que é isso que eles querem. Portanto, sobre Bukele, eu só tenho medo de uma coisa, e acho que daí até vou de encontro um bocado ao que se calhar a Joana estava a querer dizer. Quando tu dás muito poder a uma pessoa, a pessoa... Pode subir à cabeça. Numa fase inicial ela pode fazer bons feitos com esse poder, mas nunca se sabe o que é que ela faz a seguir. E depois há aqui uma outra questão. O Bukele vai ter que preparar novamente El Salvador para a sua saída. Ou isto vamos instalar um regime bukelense. Então, tem que se preparar um país para esta... Tem que se preparar futuro, tem que se preparar novos políticos, novos pensadores, professores, jornalismo. Tem que se criar uma máquina para começar a formar novamente uma sociedade. Os chamados, como é que se chama? Os quadros, que a política está sempre preocupada com os quadros. Tem que se formar novos quadros. Ou ele vai querer ficar no poder eternamente e depois, quando sair, aquilo transforma-se num caos. Isso com as devidas distâncias, e não querendo comparar, faz lembrar um bocadinho o que aconteceu aqui com o salazarismo, em que entrou o homem, endireitou esta coisa toda, utilizou métodos que talvez nenhum de nós aqui aprova, mas endireitou o país, safou-nos de uma guerra mundial, construiu parte do país, e depois, quando saiu isto, ficou um caos e ficamos nas mãos daqueles que hoje dominam o mundo. Portanto, com as devidas distâncias, obviamente, que é preciso fazer muita distância ao que aconteceu entre até são tempos históricos completamente diferentes, eu espero que haja um plano na cabeça de Bukele de resolver posteriormente essa questão. Mas há que dar os parabéns, porque El Salvador hoje era Portugal há 15 anos. É preciso lembrar isto. Hoje já não somos mais o segundo ou terceiro país mais pacífico ou segundo do mundo. Pois, é preciso lembrar isto, já fomos um dia. Já fomos um país pacífico. O que é certo é que, antes do português falar dos métodos de Bukele, que olhe para dentro da sua casa porque ela está um bocadinho mal arrumada. Exatamente. Deixamos de ser um país tão pacífico. O que é certo é que eu preferia viver em El Salvador agora de Bukele do que no El Salvador antes do Bukele. Isso podem ter a certeza. Com certeza. Menos, acho que vocês partilham. E Gustavo, é essa mesmo, não é? Pois, exatamente. E é como o Miguel diz, às vezes tem que se usar terapia de choque. Quando os problemas são muito graves, não se pode ir ali com borboletas e com... E atenção, e desculpa interromper-te, Sérgio, certeza que as pessoas percebem isso. Em El Salvador, o protesto político, a manifestação, ela continua em direito. As pessoas podem se manifestar, podem criticar o governo, podem fazer memes do Bukele. Tudo isso, a liberdade de expressão, por assim dizer, ela é permitida. O que ele fez foi uma caça
ao crime. E quando se faz uma coisa Sim. dessas, é preciso utilizar métodos que, obviamente, os senhores de Bruxelas e todo os moralistas, a moralidade superior dos globalistas não querem que seja feito. Mas a liberdade de Não expressão aprovam. continua. Ainda há pouco tempo eu vi um vídeo no TikTok de um grupo de manifestantes, de miúdos, em frente lá ao Palácio, a criticarem, a chamar o Bukele de ditador e tudo mais alguma coisa, e estavam para lá. Portanto, isso continua, é só para as pessoas ficarem esclarecidas nesse sentido. Os senhores de Bruxelas não gostam desses métodos porque eles também são criminosos, a maior parte deles. Gustavo, eu sei que tu não conhecias Bukele, falámos em off, eu vou-te perguntar a ti de outra maneira, perante isto que tu viste, que energia é que te passou? E se, por exemplo, se tu ficaste surpreso com aquele discurso ao ar livre ali junto das forças policiais, que naquele discurso que comemorava 8 meses de guerra aos gangues, em que ele falava dos valores de Deus, das forças policiais, que energia te passou e o que é que tu sentiste com todas estas informações? Bom, sim, o Bukele foi adicionado à minha vida há cerca de uma semana, quando nós falámos que iríamos debater este tema aqui no 3x3. Sem querer endeusar o homem, porque somos todos humanos, logo somos todos falíveis e não há presidentes perfeitos, como não há pessoas perfeitas também, e qualquer pessoa de convicções fortes, podemos estar de acordo com ela ou não estar de acordo com ela, mas eu admiro, para mim é admirável pessoas que tenham convicções fortes. Sem querer endeusá-lo, nota-se claramente que é uma pessoa especial e bastante conectada e que vai mostrar duas coisas. Primeiro, que aquelas pessoas que levaram milhares de famílias ao inferno estão agora elas próprias a experimentar também o inferno na Terra. É quase como se ele estivesse a pôr em prática a lei do karma, mas nesta vida atual já, em que ele está, de facto, a trazer o inferno àqueles que causaram o inferno nos outros. Se as medidas são drásticas ou não, eu diria que drástico é o homicídio, é o assassinato, é o desfazer, a destruir famílias. Drástico é a corrupção absoluta, drástico é o pânico que se mete na população. Isso para mim é que é drástico. Pronto. Agora, este homem vai mostrar algo muito especial e eu vou ser muito, muito breve. É que ele vai mostrar que a paz é possível. Desde que seja uma prioridade. Desde que seja a prioridade. E ele estabeleceu esta meta para o seu país. Aliás, este Bukele pode-se lhe dar precisamente o cognome de El Salvador. Portanto, não podia ficar melhor. E ele vai claramente mostrar que a paz é possível. Desde que seja essa prioridade. Infelizmente, nós cá em Portugal não temos essa prioridade. Mal o nosso primeiro-ministro foi eleito, foi fazer uma vénia à Úrsula, que nos quer a todos muito bem, foi armar o Zelensky com mais uns milhões dos nossos impostos, depois meteu, peço desculpa pela expressão, mas meteu um espermatozoide no Parlamento Europeu, que quando foi questionado sobre eutanásia e penso eu também sobre o aborto, não teve opinião. Portanto, não tem opinião porque não estudou o suficiente, ou seja, não quis comprometer o seu eleitorado e depois diz que vai fazer tudo por tudo para apoiar o Costa, um homem que rebentou com o nosso país, para apoiar o Costa na Europa também. Portanto, ou seja, a prioridade, infelizmente, aqui em Portugal não é a paz, é mais a guerra e os rebentamentos consecutivos de tudo o que são valores e direitos aqui em Portugal. Portanto, esse Bukele, esse El Salvador, veio mostrar de facto que a paz é possível quando é uma prioridade e, sendo uma prioridade, por vezes temos que tomar medidas que podem não ser democraticamente aplaudidas, mas que servem o povo, que servem a população e que garante de facto os direitos daqueles que lá vivem. Sim, muito bem metido, Gustavo. A palavra prioridade, acho que aí assenta, porque a prioridade dele foi mesmo, primeiro do que tudo, ele disse, antes de mais, é acabar com os gangues, acabar com a violência. Isto é a minha primeira prioridade. E demorou 8 meses
com aquelas medidas que nós vimos, 5.000 militares para ir resolver um duplo homicídio, eu acho que eu nunca vi isso na Terra. Portanto, mas claro que sim, o bom disto aqui é que de facto cada um levantou aqui coisas pertinentes que não podemos pôr as mãos nunca por ninguém, porque como tu disseste, Gustavo, o ser humano é falível e o poder quando salva a cabeça a gente não sabe o que é que vem daí. Deixem-me só dizer-vos que eu tive o orgulho e a felicidade de ter sido convidado no dia 1 de junho para ter estado na tomada de posse em El Salvador, ali naquela praça onde ele estava a fazer aquele discurso. Foi um orgulho muito grande, porque o assessor de Bukele é um brasileiro, que por sinal é meu fã, que sorte. Mas nesse dia, Gustavo, eu fiz a escolha de ir contigo para Genebra, onde a Joana também esteve, para lutarmos e gritarmos bem alto contra a OMS e pela nossa liberdade, porque achei que era a prioridade, e cá está, prioridade para nós europeus, a prioridade, porque sentimos aqui na pele o que esses satânicos nos fizeram, mas foi com muita pena minha que eu não tive a oportunidade de estar ali ao lado de Bukele, quem sabe de eu poder ter entrevistado, mas se calhar fica para outra altura. Muito obrigado pelos vossos comentários. Vamos agora muito ao nosso mais curtíssimo tema 3. Vamos então falar sobre o Festival da Eurovisão. Então realizou-se este ano mais um festival de Eurovisão que mais parece um autêntico circo dos horrores, uma festa da perversão, do satanismo, da imoralidade. Cada vez conseguem que, em cada ano que passa, conseguir bater cada vez mais fundo e mais fundo, mais fundo. E este ano ganhou uma coisa que se diz não binário. Eu só conheço isso nas motas, não percebo muito bem que linguagem é essa, numa competição que, como vos disse, para mim não é mais do que um autêntico circo dos horrores. Eu acho que o Festival da Eurovisão aqui na Europa consegue superar qualquer orgia, qualquer sacrilégio, qualquer ritual satânico, e aquilo que há algumas décadas atrás costumava ser uma competição de talentos musicais, é agora para mim um espetáculo de doenças mentais, porque já não ganha quem canta melhor, ganha quem for mais bizarro. E atenção, eles já não escondem os cultos satânicos, já não escondem a adoração à besta, como se vê aqui nestas imagens, que temos visto imagens destas também, não só no Eurovisão, mas também nos concertos de Madonna, de Sam Smith e afins. Portanto, isto é neste ponto que a Europa está a promover este tipo de exemplos para os nossos jovens, e vou pedir então aqui rapidamente a opinião ao meu painel sobre... Este aqui não é, este aqui é o... Este é um... Isto é um turista. Este aqui é uma... Isto é uma piada, este aqui não é. Pronto. Aquela é uma piada, espera aí, deixa-me aparecer. Pronto. Ai, meu Deus. Bom, não, acho que é difícil não rir de algumas destas imagens, embora o assunto seja muito sério, porque isto é perverso demais. Vou começar por ti, Miguel. Tu achas que isto aqui, estas imagens que nós vemos e tudo aquilo que assistimos no Eurovisão, eu felizmente não vejo o Eurovisão já há muitos anos, mas aparecem nas redes sociais estes vírus. Tu achas que isto é a Europa Ocidental a escavar a sua própria sepultura? Olha, Sérgio, aqui vou puxar um bocadinho a sardinha à minha brasa. Isto para mim é uma questão espiritual. Para mim é uma questão espiritual, e aqui até vou invocar a minha fé, se vocês não se importarem. Isto para mim está tudo escrito, portanto não me surpreende que isto esteja a acontecer desta forma. Agora, que tem sido de facto um circo de horrores, tem sido. Eu gostaria de perguntar às pessoas lá em casa, mesmo aquelas mais esquisitas, não é? Porque há pessoal mais esquisito, gosta de se vestir de forma mais estranha e tal. Principalmente os jovens, na idade da rebeldia, todos nós já fomos jovens, sabemos como é que isso funciona. Mas o que é que leva estas pessoas a vestirem-se desta forma e a fazer estes espetáculos que são notoriamente ligados ao satanismo, esse tipo de... Até podemos chamar de mitologia, para não entrar em questões mais espirituais. Até podemos chamar de mitologia, do inferno, do demónio, não sei o quê. O que é que leva estas pessoas a fazerem este circo de horrores em espetáculos como é a Eurovisão, também nos Oscars isso começou a acontecer, os Rock in Rios também da vida foi a mesma coisa. Tivemos o maior ritual satânico a acontecer no Brasil com a Madonna.
Isto está à cara podre, toda a gente vê isto. O que é que as pessoas acham lá em casa? Eu deixo aqui uma pergunta. Porquê que acham que eles fazem isto? Acham que isto é normal? Acham que isto é natural? Mesmo para as pessoas mais esquisitas, que às vezes sentem-se um bocadinho fora da caixa, isto é normal? O que é que as pessoas do outro lado sentem a ver isto? Qual é o objetivo destas pessoas? E os jovens? As pessoas começam... E os jovens, sim, mas jovens e mais velhos, todos. Porque, de facto, nós temos aqui a normalização do que é aberrante. A partir do momento que tu normalizas o que é o aberrante... E permeias o aberrante. E permeias, claro, que estás a normalizar. Quanto mais aberrante, mais ganhas. Certo. Não é tanto a normalizar, é sobrevalorizar. Que é para não, criar é normalizar. Eu explico porque é que é normalizar. Eu explico, se vocês me deixarem, eu explico porque é normalizar. A partir do momento em que tu deixas normalizada, vamos falar aqui do satanismo, normalizas o satanismo, ele passa a ser legalizado. Isto dentro do nosso plano terrestre e das leis dos homens. Quando tu fazes isto, tu perdes a essência do belo, que era a nossa filosofia anterior. O Roger Scruton falava muito disto, da filosofia do belo e do belo e do aberrante. Portanto, o objetivo disto é mesmo normalizar, que as pessoas olhem para isto e achem normal. Chegar ao ponto de, como no próprio Halloween, eu sei que algumas pessoas podem achar ridículo o que eu vou dizer, mas o facto de vestir os miúdos de demónios, de bruxas, de vampiros, essas coisas todas, ok, é uma festa e não sei o quê, os miúdos têm que se divertir. Mas eu faço aqui uma pergunta, que há um padre que eu sigo e gosto muito, ele, além de padre, é filósofo. Porquê é que nós não vestimos os miúdos de astronautas? Porquê é que não vestimos de santos, por exemplo, quem é católico? Eu estou a falar para os próprios católicos, não estou a falar para o pessoal que não é católico. Porquê que os católicos não fazem isso com os próprios filhos? Vestirem-nos de santos da igreja? Porquê que tem que vestir de vampiro e anjos, do capeta e dessa coisa toda? Então, normalizar a aberração traz uma coisa que é o caos. E o caos vai destabilizar a sociedade toda. Quando tu implementas um caos, transformas a sociedade em algo que é bizarro. E depois tem que vir uma entidade regularizar tudo isto. Essa entidade são quem? Quem são eles? Quem é que vai resolver isto? Normalmente nós chamamos a essa entidade o Estado, o poder dos poderosos. Então nós estamos a assistir a uma coisa que ela, para mim, é muito profunda. Isto não é só uma palhaçada que este pessoal anda aí a fazer em cima dos palcos, nem é só uma agenda, nem é só dinheiro dos Soros e dos globalistas. Isto é uma coisa muito mais profunda. De coisas que nós não percebemos ou não temos capacidade para entender, e muitos até se afastam por ceticismo, mas que eles do outro lado já acreditam, e eles estão a fazê-lo. E eu só deixo aqui essas perguntas às pessoas, o que é que acham que este pessoal ganha com tudo isto, em trazer este tipo de comportamentos para a sociedade. Sim. E se isto é natural ou se isto tem financiamento por trás, agendas por trás e interesses por trás. Porque também, como tu disseste, Miguel, causando o caos divide-nos, porque depois vai pôr uns contra os outros, né? E isso dividir para reinar. Vou passar aqui à Joana. Joana, eu não tenho outro nome para este festival. Que bosta é esta chamada Festival da Eurovisão, que eu, quando era pequenino, perdia, ficava todo maluco a ver o Eladio Clímaco ali, a votação, quem é que vai ter, pá, venerava, adorava, e agora dá-me vómito, meu. Que é isto? E pergunto-te a ti como psicólogo, etc., que influência é que isto pode ter nos nossos jovens e nas nossas crianças e nos nossos filhos? Todos temos aqui filhos. Pois, é assim, eu não sei se é uma normalização, como o Miguel estava a dizer, eu acho que é uma perversão, porque nós estamos a pegar naquilo que são certos padrões estéticos e de beleza, e estamos, não é a contrapor outros, não é a promover outros ou a normalizar outros, estamos a perverter, estamos a dizer que o feio é bonito, não é? Como tínhamos falado há bocado, contra todas as evidências dos nossos olhos ou dos nossos ouvidos, vamos dizer que guerra é paz, ignorância é educação e que o feio é bonito. E, portanto, por exemplo, a Miss Alabama, não sei se acompanharam a eleição da Miss Alabama. Vamos ver essas imagens agora, enquanto falas. Ótimo, obrigada. Então, a Miss Alabama é uma senhora, é uma rapariga, que sofre de obesidade mórbida,
A obesidade mórbida é uma doença gravíssima que afeta todo o sistema circulatório, cardiovascular, a capacidade respiratória, inclusivamente faz deformações ósseas nas pernas, por aí fora. Portanto, encurta inflamação crónica, encurta a esperança média de vida, traz imensos problemas secundários e uma sobrecarga aos serviços nacionais de saúde. E, no entanto, nós estamos a promover uma rapariga muito gorda, não é? Com obesidade mórbida, como um ícone de beleza. E eu pergunto, não é? Porquê é que se está a fazer isto? Aliás, tem havido também uma perversão naquilo que é, não é só uma normalização dos obesos, não, uma perversão naquilo que é o peso normal, com oscilações, naturalmente, não é? Nem todos são muito magrinhos, ou nem todos são, mas pronto, dentro do mais cheinho até ao muito magrinho, ou até ao magro, há uma razoabilidade, um índice de massa corporal que é saudável. E porquê é que nós estamos a perverter e a promover, de facto, coisas que não são saudáveis, que são contra os interesses das populações e dos cidadãos, que são contrárias ao bem-estar, que são adversas ao conforto, e portanto há toda uma perversão desses padrões de beleza, de referenciais de saúde elementares, como essa questão do peso. Misses com pila, né? Exatamente. Estamos numa desconstrução realmente extremamente violenta, Misses com pila, sim, numa desconstrução extremamente violenta, e que, quando tu me perguntas daquilo que é o impacto sobre as crianças, claramente há um forte impacto, porque se nós olharmos para a história da beleza, a beleza nunca foi, não são sempre os mesmos padrões, como nós sabemos, não é? Até já se diz gordura é formosura, e nós vemos alguns quadros onde as raparigas são mais cheinhas, mas não sofrem de obesidade mórbida, são apenas mais roliças, não é? Aos rapazes, por exemplo, na antiga Grécia, o nu masculino era extremamente valorizado, não é? E aqueles corpos completamente estilizados, não é? Que já tinham o six-pack e aquilo tudo, era o ex-libris da beleza. E depois disso foi variando, não é? Houve uma altura que se deixou de valorizar a beleza física masculina, agora voltou-se a valorizar, agora valoriza-se, se calhar, as raparigas não tão roliças, mas um pouco mais elegantes. Há uma variação, claro, mas nós não estamos neste intervalo de variação, e quem já leu livros como A História da Beleza, hoje, nós percebemos que nós não estamos nesses intervalos normais de variação. Nós estamos a ir, lá está, para a perversão, e não é normalização, é perversão. E dizer que, de facto, o gordo é elegante, o feio é bonito, e por aí fora o impacto sobre as crianças obviamente é destrutivo, não é? Porque confusão mental, não é? Claro, a confusão mental, estes antagonismos, estas polarizações, estas destrinças essenciais, são organizadores mentais também, não é? São organizadores que permitem depois aglutinar e organizar outra informação, outros dados, e que são apresentados assim por, supostamente, adultos de referência ou instituições de identidades de referência, porque tu estavas a dizer, muito interessante, Sérgio, que é, eu olhava para aquilo, né, com fascínio, com deslumbre, depois vinha o Eladio Clima, que era todo aquele chitex. E a Serenela Andrade. A Serenela Andrade, e portanto os miúdos hoje também olham para aquilo dessa forma, não é? Deixa cá ver o que é que isto é Eurovisão, quem é que vai ganhar. Só que depois o que encontram não foi na Serenela, não encontrou a Serenela Andrade e o Eladio Clímaco, nem o Carlos Paião, ou, não é? Ou outra coisa qualquer. Encontram estas imagens que tu tiveste a mostrar. Sim, incluindo aqui este cantor aqui com tomate de fora, como estamos aqui a ver aqui no palco nesta imagem. Deixa-me aqui também, Joana, que tu tocaste nesse assunto da obesidade, e é uma coisa que eu tenho reparado. Eu vejo muitas fotos do antigamente, dos países de antigamente, das pessoas nas ruas, nas capitais, em Lisboa, nas praias, fotos antigas das praias, e não havia quase gordos nenhuns, zero, as pessoas eram muito mais elegantes. Mas atenção que também na Rússia, países assim um bocadinho com outras culturas, também não se nota tantos obesos, nas Escandinávia, etc. Isto é, de facto, esse flagelo que tu falas, com esse incentivo à alimentação fast food, com esse incentivo de enfraquecer as pessoas, torná-las, de normalizar o que é errado.
De facto, esse foi um assunto muito nomeadamente importante. a saúde global das pessoas, porque não fazer exercício físico e não comer bem, não é? Comer comida processada, sejam insetos ou comida geneticamente modificada, outra coisa qualquer, Exatamente. é adverso à nossa saúde, afeta, em primeiro lugar, a saúde mental. Cada vez mais estudos mostram que o maior impacto sobre a falta de exercício físico e uma alimentação errada é sobre a saúde mental. E não nos esqueçamos também, não é demais lembrar, que foi isso que nos pediram para fazer durante a gestão dos anos Covid. Ficássemos em casa, sem nos mexermos, a encomendar comida de porcaria nas Sem vitamina plataformas, D. não é? Sem apanhar sol, Sim. exatamente. Mas neste caso da Incluindo as obesidade, eu crianças. acho, incluindo as crianças. Olha, os meus não, os meus foram todos os dias ao parque, Os com meus ou também não. não. Furei todos os dias os confinamentos também. O Gustavo Mais também. nada. Mais O nada. Miguel calcula Com sim. mais ou menos altercações com a polícia, mas foram todos os dias ao parque, porque diziam-nos que eram só os cães é que podiam ir ao parque, mas eu Exatamente. ainda sou da velha guarda que insiste que as crianças têm direito a ir ao parque, têm direito ao ar livre. Mas isto para dizer que realmente, se vocês repararem, por exemplo, estamos a falar deste caso da Eurovisão, mas se vocês repararem na publicidade a produtos femininos, a lingerie feminina, a produtos menstruais femininos, etc., cada vez mais aparecem raparigas com obesidade mórbida, que é uma doença. E nós não podemos ter uma sociedade onde estamos a promover a doença e não a promover a saúde. Sim, e homens também em produtos, em publicidades de produtos femininos. Tivemos aquele típico sim, rapaz claro. da Nike com pensos para o homem, pá, coisas que é do diabo. Aliás, aí lá está, só, Sérgio, não resiste a dizer-te, não é? E o que sobra de lugar para a mulher é zero, porque entre a desconstrução do que é a mulher, entre a obesidade mórbida e os homens que vão usurpar o lugar da mulher, o que vai sobrar para nós é raspas. Portanto, eu acabo muito espanto meu que vejo muitas feministas a apoiarem esta porcaria. Boa. Esta podridão que como tu falaste Boa. aí nas missas, nós em Portugal temos uma miss que é um homem e há de ser sempre um homem até o último dia da vida dela. Deixa-me aqui, antes de passar aqui só para o Gustavo, só dizer que o Joana... Sim, diz Miguel, força. Só um segundinho, só quero explicar uma coisa, não quero entrar em debate com ninguém, só quero explicar aqui uma questão. Eu concordo com aquilo que a Joana disse, e reparem numa coisa, ela diz que é uma perversão, e ela tem razão. Mas a partir do momento que estiver normalizado, nós já não conseguimos ver que é perverso. Imaginem os que vêm a seguir, não é? Imaginem vocês que vivem num planeta em que era normal ser gordo, mórbido, como ela estava a dizer. Imaginem que isso é normal. E depois aparece alguém dizer que fazer dieta e ser magro é que é uma coisa porreira. O que é que acham que essa sociedade, nesse suposto planeta, iria achar disso? E achar também que era uma perversão. Ou seja, o que eu quero dizer é que a partir do momento que normalizarem isto, nós não conseguimos perceber o nefasto que está por trás disto, não conseguimos perceber a perversão que a Joana está a falar, e muito bem. É isto a questão da normalização que eu estou a falar. É só para esclarecer. Não é agora que é normalizado. Será no futuro. Nossos netos, bisnetos, por aí, sei lá. Sem dúvida. Antes de passar aqui para o Gustavo, só Joana, em relação aí e o Gustavo até apareceu aqui na imagem grande, em relação aos parques, eu te posso dizer, orgulhar-me com os meus pequeninos, nós tivemos uma tradição na pandemia que era inaugurar parques de infantis, que vocês sabem que os parques ficavam com aquelas fitas vermelhas, vedadas, e os meus pequeninos já sabiam, papá, está ali um parque para nós inaugurarmos. Eles tinham 7 e 8 anos, e então inaugurámos muitos parques, tínhamos até uma tesoura de propósito no carro, só para inaugurar parques. Adoro. E eles adoravam. Vocês eram os verdadeiros corta-fitas. Exatamente, olha, tantas fitas que nós tirámos, e eram muitas, porque eles não vedavam só o parque por fora, vedavam baloiço a baloiço, banco por banco a banco, então nós às vezes perdíamos ali 20 minutos a trabalhar, epá, era um trabalho, como todos os outros, e que nós fazíamos com muito gosto. E Gustavo, precisamente por falar aqui nas crianças e nos filhos, e tu tens aí uma casa cheia, que é uma maravilha, que eu já pude conhecer, eu pergunto-te se estas imagens que tu viste, se isto tudo que a Joana falou, que o Miguel falou, se é isto que nós queremos para os nossos filhos, se nós queremos que os nossos filhos liguem televisão e vejam este nojo. O teu comentário a este circo dos horrores chamado Eurovisão? Não, nós não queremos nada disto para os nossos filhos, senão não seríamos pais, não é? Seríamos pessoas que tinham feito filhos, portanto, o que é uma grande diferença. Bom, tendo em conta as imagens que tu passaste, a mim deu uma ideia que me estavas a mostrar
o casting para a próxima temporada do Walking Dead. Depois percebi que isso passou num canal público pago pelos nossos impostos, e o que me leva a crer que o perigo, eu estou muito de acordo com a normalização, com a perversão, e eu quero acrescentar ainda que é a sucessiva premiação do não natural faz com que as crianças, os jovens, os adolescentes pensem que vale a pena e que o que é fixe, o que é bacana, é precisamente o não natural. É essa extravagância para o submundo. E, portanto, eu também estou muito de acordo com o Miguel quando ele diz que isto é algo muito mais profundo. É claro que isto é algo muito mais profundo. Estas vitórias de misses com pila, como tu falaste, estas vitórias destes Walking Deads neste concurso, que eu não vejo há anos. Esta premiação consecutiva faz parte de uma estratégia para claramente implementar o mal, o desassossego, o caos, a perdição, sobretudo nos mais jovens. Eu gostava só de dar aqui um exemplo, só para terminar, que eu, há muitos anos atrás, quando comprei um carro, na altura em que comprei o carro, a pessoa que me vendeu o carro tinha deixado no leitor de CD um CD do Sam Smith. E eu o CD, eu amava aquele CD, ouvi-o dezenas e dezenas e dezenas de vezes, porque gostava de facto muito, 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 muito. A partir do momento em que o Sam Smith mudou ou virou para aquele lado, que eu não sei que lado é que é, honestamente, para mim só há dois lados, não é? Não sei que lado é que é, mas quando ele virou para aí, eu deixei de escutá-lo. Não é que as músicas não sejam boas, mas eu não posso dar audiência a quem quer implementar o mal, a quem faz parte dessa estratégia e a quem tem um poder persuasivo muito grande sobre jovens e adolescentes. Portanto, comigo, de mim, perdeu um admirador, passou precisamente para o outro lado, porque enquanto pai, mas também, sobretudo, enquanto homem, não posso olhar para aquela transformação e reconhecer ali qualquer coisa de boa ou admirável ou inspiradora. Portanto, sim, nós pais temos que ter um trabalho muito focado, uma grande comunicação com os nossos filhos, porque isto está tudo à disposição deles, e a comunicação social, já para não falar na agenda política, mas a comunicação social está a fazer tudo para sobrevalorizar, como há bocadinho disse na intervenção do Miguel, para sobrevalorizar através da premiação aquilo que não é natural, para levar jovens e adolescentes a acreditarem que aquele é o caminho certo. Sim, e gostava de imaginar, por exemplo, aí há algumas décadas atrás, quando éramos pequeninos, víamos o Zaba a ganhar o Festival da Canção aqui em cima com Waterloo, e agora temos aquilo. Temos uma alheira que se abriu para os lados e que ficou mal frita. Epá, é uma coisa horrorosa. Deixem-me aqui só partilhar-vos aqui uma situação, porque nós tivemos o Salvador Sobral, que ganhou em 2017, e eu já nessa altura desconfiei, porque assim, ele cantava muito bem e a música é muito bonita, mas eu já digo isto desde essa altura e o tempo deu-me razão. Ele só ganhou por uma razão, porque volta e meia, entre aquela melodia, a maneira dele cantar, ele tinha aqueles gestos bizarros em que ele fazia... Parecia, vocês lembram-se que ele tinha aqueles tiques a cantar assim, em que ele se punha a boca de lado e estica... Pronto. E eu pensei, isto vai-lhe dar a vitória. Sim, mas e assim faz outra vez. Não, que ele... Pronto. Eu tenho a certeza que se ele cantasse sem nenhum desses gestos bizarros, só a vozinha dele, imagina que ele chegava lá, em 2017, cantava tranquilo, sem gestos bizarros, sem aquele cabelo todo tipo do Chihuahua, do Chewbacca, do Star Wars, né? Imaginem, ele não ganhava. Sem o bizarro, ele não ganhava. Mas eu também tenho que vos dizer, por causa dessa vitória em 2017, tivemos o Eurovisão em 2018. E vocês sabem que eu já estive em grandes eventos, fui speaker da São Silvestre de Lisboa, do Sporting, etc. E eu fui speaker do Eurovisão em 2018 no Terreiro do Paço,
em Lisboa, para aquelas Ganda, milhares de pessoas. ganda sério. Só que ninguém me avisou para o que é que eu ia. Ninguém me avisou. E eu cheguei lá no meu primeiro dia de trabalhinho, né? Dou-me o microfone, dou umas coisas, e eu começo a ver chegar a malta. Eu, então mas o que é que se está aqui a passar, meu? E chega lá outro gajo, estava lá um gajo no stand da Delta. Mano, o que é que se está aqui a passar, meu? Eu só vejo coisa e tal, malta homem com homem, eu só vejo, então mas não há pessoas aqui normais? Não, meu, e o gajo explica, não, meu, isto é assim, isto é o turismo gay, que cada ano, que cada país que vence, eles combinam todos, vão todos a esse país, vão-se todos comer, e é assim, este é o turismo gay, isto não tem nada a ver com canção. E eu, eu juro, fui mesmo apanhado de surpresa a vê-los ali a passar, e então a partir daí comecei a perceber o que é que realmente estava por trás. Então o Eurovisão não tem nada a ver com concurso normal de televisão, tem a ver sim já com turismo, LGBT, tem a ver assim Política. com coisas. Pronto. Agenda. Exatamente, política. Vamos então aqui fechar com umas imagens do festival para vos mostrar qual é que é a única reação que me apetece fazer. E termino para vos dizer quem é que são então os grandes espectadores do Eurovisão. Olha, este aqui nem é um espectador, isto pode ser um concorrente da Eurovisão. Vocês concordam que este senhor tem todo o perfil para ser um vocalista? Isso é o Sam Smith, não? É o Sam Smith? Não é o Sam Smith, mas isto pode muito bem ser o próximo vencedor de 2025. Pelo menos tem lá os Chamaste-lhe todos, senhor? não é? Que ousadia. Pois se calhar é o não binário. Eu já não sei se é não binário, se é que... Eu já não percebo nada desta merda. Olha, vamos mas terminar aqui com as notas altas e com as notas baixas. Joana, cabe-te a ti começar por cima ou por baixo. Olha, só para esquecermos, só para esquecermos esta imagem. Exatamente, é mesmo para esquecermos a imagem. Queria mandar os meus parabéns à Catarina Rebelo, que é uma jovem nadadora de Coimbra, da minha terra, que se consagrou campeã europeia dos 200 metros costas. E realmente é muito importante, enfim, fico muito contente por termos uma nadadora portuguesa a fazer este recorde, não é? É uma marca de facto imbatível para qualquer nadadora portuguesa. Também na semana em que se soube que a Lia Thomas, que é aquele atleta que se fez passar por mulher, mas que a World Aquatics expulsou das competições, e bem, perdeu a Lia Thomas, essa nadadora, que é um nadador, perdeu esta semana o processo em tribunal, e portanto ela queria ir aos Olímpicos, exatamente, palminhas, queria ir aos Jogos Olímpicos,
mas foi impedida, o tribunal aceitou a decisão da World Aquatics que ela não pode competir com mulheres. Ele, que se chama Lia Sim. Thomas, não pode E é um competir com mulheres. matulão. Esse gajo é um matulão. Esse gajo é um Tem bisonte. cromossomas XY e, portanto, eu não podia deixar de destacar este fabuloso trabalho da Catarina Rebelo, que é uma mulher e que competiu entre mulheres, consagrando-se campeã europeia dos 200 metros costas, sem batutices, sem aldrabices, com todo o louvor, mérito e distinção. Parabéns, então, à Camila. Boa. Exatamente, e sem ter que ver pilas no balneário, porque esse Lia Thomas andava nu no balneário e obrigava as outras meninas a terem que o Lia ver. Thomas nem sequer fez a ablação do pénis, não sei se entretanto fez, mas não tinha feito a ablação do pénis, e portanto isto realmente é muito fácil, para os homens no desporto era muito fácil, não é? Ainda bem espero bem que esta decisão do tribunal comece a fazer jurisprudência, não é? Porque senão isto para os homens era cagativo, iam ao registro, mudavam de nome e passavam a ser campeões olímpicos todas as modalidades, porque a anatomofisiologia masculina, derivada dos cromossomas XY nos homens e do XX nas mulheres, são completamente diversas e distintas em termos de força, aliás, como a World Aquatics também sublinhou, quando afastou o atleta Lia Thomas, são completamente distintas em força, potência, rapidez, etc. E, portanto, é essa condição biológica. Os homens também não podem engravidar e nós, mulheres, não somos tão rápidas nem tão fortes como os homens. Não há problema nenhum. Há noutros campos que podemos competir em igualdade, mas não nestes campos de desportivos, etc. Pronto. E há outros campos em que exatamente. nos vencem a brincar. É isso, exatamente. Exatamente isso. E a tua nota baixa, Joana? A minha nota baixa vai em relação a esta pornografia que se continua a passar com o caso das gêmeas e dos hospitais, não é? Porque os portugueses têm assistido estas semanas a urgências fechadas, pessoas que chegam às urgências têm um papel para dizer ligar para a SNS 24, que se atender é uma sorte, não é? Evidentemente. Pessoas que vão com o filho nos braços aflita porque o filho está com 40 de febre, ou está a vomitar, ou que sentiram mal, tem receio de estar a ter um infarto do miocárdio, outra coisa qualquer, e que nem sequer o governo, inclusivamente, proibiu a publicitação destas listas. Portanto, as pessoas só sabem que a urgência está fechada quando chegam lá. Yeah. Isto aqui é doentio. Portanto, as pessoas nem sequer podem saber em casa e ir à net, o que já era péssimo, não é? Portanto, todas as pessoas têm acesso à internet e têm literacia suficiente para fazer isso, mas nem isso. Portanto, e nas semanas em que as pessoas sabem disto, continuam-se a confrontar com este passa-culpas do Lacerda Salles, de má memória nos tempos Covid, não é? Não nos esqueçamos quem é o Lacerda Salles e das barbaridades, outro que só dizia insanidades durante os anos Covid e que mete os pés pelas mãos para ter privilegiado duas gêmeas brasileiras, uns tratamentos absolutamente milionários e que nem sequer eram, dos quais elas nem sequer, não eram caso de vida ou de morte sequer, não é? Pronto. E realmente eu acho que só pode ser com grande indignação e com grande revolta que os portugueses estão a assistir a isto. E lá está, por falar em Lacerda Salles, o homem que dizia durante 20, 21, 22, por aí fora, vamos salvar o SNS. Vê-se o SNS está mais decrépito e mais ruinoso do que alguma vez esteve. Isto é absolutamente impensável. E estão só a empurrar as pessoas para o privado, ou seja, os pobres vão ficar com as migalhas e sem um bem absolutamente precioso, que é o Serviço Nacional de Saúde e a defesa desse tesouro, que é, de facto, a sua integridade física e psíquica, ou seja, a sua saúde. Sim, e dois dos principais responsáveis que destruíram o SNS vão ser premiados. António Costa, num alto cargo milionário na Europa, e Marta Temido, que mandou adiar milhares e milhões de procedimentos médicos, operações, consultas, rastreios do cancro, provocou diretamente a morte de tantos portugueses, foi premiada como eurodeputada. É de facto é vergonhoso, como o Gustavo bem disse. Gustavo, as tuas notas altas e baixas, por favor. Bom, eu vou-me cingir ao mesmo espaço, aos mesmos metros quadrados, que é a Assembleia da República para o negativo e para o positivo.
Sabemos todos que a Assembleia da República é um espaço datado, com tarecos a mais, com bolor em vários assentos, mas sobretudo tem um problema de infiltrações. Infiltrações destas, não é? E infiltrações de valores. Então, a minha nota negativa vai, há pouco já falei, vai outra vez para o Montenegro. Eu não consigo entender, é um primeiro-ministro inócuo, não sei, talvez o pior de sempre do nosso país, porque não é nada. Pronto. E então essa negativa, por aquilo que expliquei quando falei sobre o Bukele, uma lista infindável de comportamentos e de ações desadequadas. Pronto, esse é o meu negativo. A minha nota positiva vai para um discurso que eu ouvi na Assembleia da República. Eu, como todos sabem, sou independente, portanto, estou muito à vontade para falar sobre tudo, sem ter pressão, stress de apressamento, nada. Mas ouvi um discurso na Assembleia da República extraordinário sobre a isenção de IMT para jovens, que é uma das bandeiras do Chega, e quem fez esse discurso foi a Rita Matias, que é alguém que dentro da Assembleia, eu cingi-me só ao espaço da Assembleia, é alguém porque eu tenho alguma admiração, não porque estou de acordo com tudo, nem de perto, nem de longe, mas isso também é irrelevante, porque se não discordarmos não há comunicação, não há evolução. Mas eu tenho uma certa admiração por aquela pessoa, pela Rita, que é para mim a luz do partido onde ela está. A única luz, para mim. Portanto, esse discurso que ela teve sobre a isenção de IMT para jovens é um discurso vibrante, apaixonante, que lhe sai mesmo da alma. E eu achei isso admirável dentro de um espaço como a Assembleia, que é tão desinteressante. E, portanto, a minha nota positiva vai para ela, pela forma apaixonada com que ela discursou perante aquelas pessoas todas e perante pouquíssimos deputados do PS. Todos nós sabemos, não é? O que é o socialismo e o que isso deriva e o impacto que isso tem na vida das pessoas e dos mais jovens também, que querem unicamente esmagar as pessoas com o poder do Estado. E, portanto, eu achei esse discurso impactante, que encheu umas medidas. Então, a minha nota positiva vai para a Rita Matias. Perfeito. E olha, Gustavo, parabéns, tu consegues sempre escolher as palavras certas. Eu já quando foi do Bill Gates, tu usaste aquela expressão, não tenho nenhuma célula que se aproveite. E agora do Montenegro, tu usaste as duas palavras certas, é nada e vazio. De facto, podíamos procurar 1001 palavras, não, mas é nada, não tem ali nada. Muito bem metido. É inócuo, exatamente. Miguel, cabe-te a ti terminar aqui então com a tua nota alta e baixa. Bem, isto complicou para mim, hoje foi o último e complicou para mim, mas eu não vou mudar as minhas notas. A minha nota positiva vai exatamente para igual à nota positiva que a Joana falou, este caso da Lia Thomas, esse fulano que foi impedido de participar nas Olimpíadas. Os meus parabéns aos juízes que decidiram isto, espero que seja um exemplo para o futuro. Ou então acredito que eles nunca mais vão juizar nada, mas pronto. Este é o meu ponto positivo, porque foi uma grande vitória, porque este caso foi muito badalado, foi muito mediático por todos os veículos de imprensa, e eu não vou acrescentar muito mais porque a Joana já fez um excelente resumo. Eu dou aqui também um ponto positivo por terem retirado este fulano de uma prova e de uma competição da categoria de mulheres. Acho muito bem. Espero que isto aconteça noutros desportos e que venha a ser um exemplo para outras atletas também começarem a reagir, porque isto também aconteceu por reação. Isto foi uma questão daquela reação norte-americana. Americana e não só. Posteriormente outras entraram no movimento. Isso, portanto, como diz o Gustavo, a vitória pode, não sei se é o Gustavo que se diz assim, Gustavo, mas nós não devemos desistir porque havemos de vencer. E estas pessoas mostraram isso, lutaram contra o sistema, lutaram contra esta agenda e conseguiram. Portanto, o meu voto positivo continua a ser o mesmo que a Joana
elegeu. Exatamente. E o voto negativo, aqui também vou ser clichê e vou entrar também com aquilo que o Gustavo disse, mas aqui eu vou assim de uma forma mais ampla, não só o Montenegro, eu vou falar da casta política. Porquê? Porque estes últimos tempos, estas últimas dias, 2 semanas talvez, digamos que isto começou até no período eleitoral, nós temos descoberto coisas impressionantes. Houve uma situação que me deixou muito a pensar, e eu respeito muito as nossas forças de segurança, é que tornaram Lacerda Salles arguido exatamente no dia em que ele deveria ir à CPI, e depois aquilo foi tudo adiado. Então, eu não quero aqui dizer nada, mas é uma especulação, isto de facto, enfim, podia dizer muita coisa, mas não vou esticar. Vai para a casta política toda porque Montenegro fez exatamente aquilo que disse que não ia fazer. Criticou o Costa durante 8 anos. Criticou o Orçamento de Estado forte e feio. Agora, quer apoiar a candidatura do Costa, diz que apoia por ser um português para ir para a Europa, para o Teixinho, e também está a governar este país, ou uma espécie de governar, com um orçamento que ele disse que não servia para o país. É uma coisa impressionante. Eles vendem-se a troco de nada, e eles fazem isso por uma coisa, porque nós deixamos. Nós somos um povo adormecido, para não usar outra expressão mais ofensiva, adormecido, e quando se adormece em democracia, acorda-se numa espécie de ditadura moderna, que é o que nós temos instalado no nosso país. Isto já não conta mais o que tu dizes e a liberdade de expressão. Não. Vamos controlar de outra maneira, que é como eles fazem. Exatamente. Olha, termino aqui com uma expressão que me foi dita ontem, ensinada pelo professor Luís Val, do Checkmate Global. Ele é um poço de conhecimento, que ele nos disse que quando nos querem tirar direitos, quando nós estamos aqui e nos querem fazer aceitar o que está aqui, eles não nos oferecem isto. Primeiro deixem-nos até aqui abaixo, que é para depois nós já queremos o que está aqui em cima. Porquê? Porque está cá em cima. Então somos nós cá em baixo já a pedir o que inicialmente rejeitaríamos, e vimos isso na pandemia, tiraram-nos os direitos elementares, e vemos os portugueses depois a pedirem até para serem escravizados. Quero agradecer-vos muito o vosso tempo, continuamos aqui com grandes emissões, grandes e longas emissões, quase 2 horas de emissão, mas é bom sinal, é sinal que muita coisa interessante aqui passou, muita energia positiva, muito obrigado. Vamos nos continuando a ver, porque acabamos por nos cruzar aí nestas missões, e estivemos até o Gustavo e a Joana em Genebra, o Miguel quando vou ao norte acabamos por nos encontrar. Portanto, muito obrigado pelo vosso tempo também, um forte abraço para todos vocês e até daqui a 4 semanas. Beijo, malta. Valeu. Beijinhos. Beijinhos e abraço para todos. Grande abraço. Até já. E o abraço final, claro, o abraço final é para os nossos milhares de seguidores aí desse lado, seja qual for as redes que nos estão a ver, seja o YouTube, seja o Instagram, seja os 8 Facebooks do canal Sérgio Tavares, ou o Twitter. Muito obrigado pela vossa presença, pelas vossas partilhas e pelos vossos comentários. Um forte abraço. Este é o 3x3 e já sabem, o canal Sérgio Tavares agora tem sempre programações fixas, quartas-feiras às 21h30 é noite de podcast, quintas-feiras sempre noite de entrevista. Temos aí grandes entrevistas para partilhar convosco. Forte abraço e até à próxima.